eu sou Raf Girl e hoje iremos falar sobre a Suécia. A Suécia é um país escandinavo localizado na Europa Setentrional. Ela é usada como exemplo por diversos políticos e economistas como sendo um país modelo a ser seguido. O desemprego é relativamente baixo, a inflação é controlada e a moeda é estável. Está entre os 15 melhores IDHs do mundo e possui um índice de corrupção baixíssimos, além de outros indicadores ótimos. Ocorre que esses mesmos políticos e economistas atribuem todo esse sucesso inegável ao Estado assistencialista que percebe a população sueca e seus altos impostos. E querem usar isso de escusa para implementar essas medidas por aqui. Acontece que isso é uma análise inepta dos fatos, e eu demonstrarei aqui qual foi a real causa da riqueza que o povo sueco desfruta até os dias de hoje. A Suécia, no período anterior aos anos 1850, era um país extremamente pobre e atrasado. Toda sua ordem econômica era amplamente regulamentada e controlada por uma aristocracia burocrata, elitista e totalmente avessa às ideias de uma economia livre, que taxava e tributava excessivamente o seu povo. Um sistema de privilégios, licenças e privações que somente convinha para os reis e burocratas e esmagava os pobres e desafortunados. Um enorme complexo de guildas corporativas regulavam a atividade produtiva e empreendedora, tornando completamente impossível qualquer inovação de produtos, técnicas e ofício. Tudo era regulado e a massa camponesa, que era que formava a maior parte da população sueca, era esfomeada e marginalizada. Ocorre que no período de 1850 e 1950, ou seja, um século inteiro, a população dobrou e a sua renda aumentou 8 vezes. A mortalidade infantil, que era 15%, caiu para incríveis 2%. E não obstante tudo isso, a expectativa de vida subiu 28 anos e sua economia se tornou a quarta maior economia de todo o mundo. Um progresso econômico e tanto, não é mesmo? Contanto, contrariamente ao que pensam os defensores do welfare state, o que ocasionou essa célebre mudança na vida do povo sueco foi o capitalismo laissez-faire. Antes de tudo, no século XVIII, houve uma grande revolução intelectual na Suécia, procurando despojar esse pensamento intervencionista e paternalista que incidia sobre a política econômica do país. Diversos pensadores e ativistas começaram a introduzir ideias do liberalismo clássico e do iluminismo, a exemplo de Anders Chadenius, considerado o Adam Smith nórdico, que defendia direitos dos fazendeiros de terem completude nos seus direitos sobre as suas propriedades, do livre exercício do trabalho pelos camponeses, do fim dos subsídios para setores específicos, uma abertura de fronteiras e uma diminuição drástica dos impostos. Também foi um ativista político, conseguindo lograr conquistas como a diminuição dos impostos, a liberação do comércio interno e da liberdade de expressão. Outro fato importantíssimo que contribuiu para os ideais liberais foi a Revolução de 1809. O nome Lars John Hierta também teve fundamental importância nessa revolução. Ele possuía um jornal que, além de defender os ideais libertários sem pudor, não poupava ataques e críticas ao poder político sueco e sobreviveu a diversas tentativas de censuras perpetradas pelo governo. Também atuou como parlamentar, fazendo parte de toda a Revolução Liberal que iria se seguir. Entre 1840 e 1865, o sistema de guildas foi abolido e o comércio interno e o empreendedorismo agora poderiam surtir de forma livre. Diversas regulamentações que concerniam a indústria de madeira e ferro também foram abolidas. O sistema bancário e de juros era desimpedido, a imigração se tornou legal e a liberdade de expressão um valor. Os direitos das mulheres de herdarem propriedades, de terem suas carreiras e uma educação também se efetivaram. As taxas e regulamentações sobre o comércio também caíram. Todos esses resultados da influência liberal sobre a ordem política do país criaram esse século de prosperidade que falamos anteriormente. Nunca se tinha visto maior número de inovações nas indústrias, aprimoramentos de técnicas de produção. O estilo de vida sueco teve uma miraculosa melhora. Dentre as 50 maiores empresas da Suécia, apenas uma foi criada depois deste século. Os impostos representavam 19% do PIB, muito mais baixo que de diversos países europeus e dos Estados Unidos.
A Suécia também não participou das duas grandes guerras, o que contribuiu para a estabilidade socioeconômica do país. Nas décadas seguintes a esse crescimento econômico secular, as grandes empresas foram atrás de proteção governamental e se uniram a políticos e líderes sindicais para forçar o governo a adotar políticas assistencialistas. De 1960 até 1980, os gastos públicos subiram de 31% para espantosos 60% do PIB. Em meados da década de 70, a alíquota máxima do imposto de renda chegou a assustadores 102%. Também, em 1970, foram criadas leis trabalhistas rígidas. Vários setores da economia que estavam estagnados receberam subsídios governamentais. Os impostos foram até mesmo triplicados, os gastos governamentais subiram desenfreadamente. Segundo a Agência Nacional de Estatísticas suecas, não houve nenhum emprego líquido criado no setor privado de 1950 até 2005. E no ano de 2000, a Suécia caiu para a 14ª posição no ranking de riqueza. A moeda teve que ser desvalorizada 5 vezes, acumulando um total de 45% para manter as indústrias nacionais e internacionais competitivas. O socialismo nórdico simplesmente estagnou esse povo antes próspero. Muitas empresas suecas somente sobrevivem hoje porque mantêm contratos com o governo. E todas essas medidas culminaram em uma forte crise que se procedeu nos anos 90. Em 1970, em decorrência da crise internacional do petróleo, o governo foi obrigado a adotar medidas keynesianas. Como consequência, a moeda foi extremamente desvalorizada por mais de uma década. E a bolha imobiliária, juntamente com o crédito fácil, que manteve aquela aparência de prosperidade já destruída. Em 1990, o comércio internacional cortou a entrada de seu capital no país. Isso forçou o governo a impor certos limites nos gastos assistencialistas e fazer cortes nos gastos governamentais. Após impostas, essas medidas aparentavam ser a salvação para o país, o que se mostrou total fracasso no ano de 1992. Neste ano, o Banco Central sueco elevou suas taxas de juros a 500%. Sim, 500%. Porque ele queria sobrevalorizar a moeda em relação ao dólar, o que gerou um tremendo período de caos, ocasionando pânico, o que foi suficiente para que eles tomassem medidas para organizar as finanças públicas. Até os dias atuais, o governo, de certa forma, consegue manter o seu orçamento equilibrado. Como resultado, houve uma queda brusca na dívida nacional de 80%, e o PIB caiu para menos de 40%. Também em 2009 foram adotadas medidas anti-recessões. O governo finalmente se tornou mais sensato e voltou aos trilhos para o caminho certo para a liberdade. Houve diversas desregulamentações, abolições de monopólios estatais, políticas de câmbio mais laxas e descentralizações de setores antes completamente estatizados pelo governo. A exemplo do sistema de vouchers utilizado pelo governo na educação privada. A Suécia hoje é uma das 30 economias mais livres do mundo. Em 7º lugar no ranking de proteção à propriedade privada e em 8º na facilidade em se fazer negócios. Como conclusão, a Suécia é um país que, devido ao seu longo e vigoroso período de livre mercado e desregulamentações, enriqueceu pujantemente. E depois desse período, começou a torrar a sua pilha de riqueza com o seu assistencialismo exacerbado e irresponsável, que culminou em uma crise e só depois que começou a adotar as medidas que a enriqueceu, ou seja, medidas liberais, conseguiu sair dessa crise econômica. E a tendência sueca é cada vez mais reduzir os encargos sobre os cidadãos e retrair o tamanho do Estado. Tentar transformar a Suécia em um paraíso socialista não é só atestar a sua própria ignorância no que tange a sua história, mas também no seu presente. Se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook, não se esqueça de olhar a descrição para ver os artigos, curta e compartilhe os vídeos e muito obrigada!